Estudantes e professores voltaram às ruas para protestar contra os cortes na educação pela segunda vez em 15 dias. Segundo o levantamento do G1, até às 8h25 da noite tinham ocorrido manifestações em 126 cidades de 25 estados e no Distrito Federal. No domingo, quando apoiadores do governo Bolsonaro foram para as ruas em favor da reforma da Previdência e do pacote anticrime, nessa mesma hora, as manifestações tinham ocorrido em 158 cidades de todos os 26 estados e no Distrito Federal. Os primeiros protestos de hoje foram ainda pela manhã. Uma das maiores manifestações da manhã foi em Brasília. Estudantes, professores e pessoas ligadas a movimentos sindicais se reuniram na área da Biblioteca Nacional. Eles ocuparam uma faixa da esplanada dos ministérios e seguiram encaminhada até o Congresso. Em todo o país, manifestantes foram às ruas contra os cortes nas verbas da educação, principalmente nas universidades e institutos federais. Segundo o Ministério da Educação, o corte é de quase 25% das chamadas verbas discricionárias, gastos com água, luz, material básico e pesquisa, por exemplo. Isso representa um bloqueio de R$ 1,704 bilhão. As despesas obrigatórias, como os salários de professores, funcionários e aposentadorias, não foram atingidas. Na semana passada, o governo anunciou que repassou mais de R$ 1 bilhão do Fundo de Reserva para a Educação. Mas, segundo o MEC, o dinheiro só evitou um novo contingenciamento. Em Teresina, as pessoas começaram a chegar antes das 8 da manhã e fizeram uma caminhada pela região central da cidade. Os protestos também começaram cedo em Macapá, onde alunos e professores fecharam a rodovia em frente à Universidade Federal e distribuíram panfletos. E em Rio Branco, onde os manifestantes fizeram uma caminhada com livros nas mãos. Eles também levaram uma enorme faixa com a frase "Em defesa da educação". Em Salvador, um trio elétrico acompanhou os manifestantes numa caminhada pelo centro da cidade. Alunos, professores e representantes de centrais sindicais ocuparam a Praça Castro Alves com faixas e cartazes contra a reforma da Previdência e os cortes na educação. Reagir, lutar! No interior da Bahia, estudantes e professores de Feira de Santana se concentraram no centro da cidade. A gente precisa lutar pelos nossos direitos, para onde a gente conseguir ter a faculdade que a gente tanto sonhou e não precisar pagar por isso. No Recife, professores, alunos e servidores fizeram um protesto diferente. Deram um abraço simbólico na Universidade Federal Rural de Pernambuco. À tarde, milhares de manifestantes se concentraram em frente a um dos colégios públicos mais tradicionais da cidade. Com faixas e cartazes, eles protestavam contra a reforma da Previdência e pediam a retomada dos investimentos em educação. Faixas e cartazes também nas ruas de Fortaleza. Manifestantes se reuniram no bairro de Benfica e depois fizeram uma caminhada até a reitoria da Universidade Federal do Ceará para protestar contra o corte de verbas na educação. Agora é que a voz da juventude está na rua! Na capital maranhense, a manifestação foi na Praça Deodoro. Professores, servidores públicos e estudantes gritavam palavras de ordem. Alunos do curso de teatro da Universidade Federal encenaram uma peça em defesa da educação e das minorias. O corte de verbas na educação também levou estudantes e professores para as ruas de João Pessoa. Mesmo debaixo de uma chuva forte, milhares de manifestantes foram para o centro de Florianópolis para protestar contra o corte de verbas na educação. Os guarda-chuvas deram um colorido especial para o protesto. Em Goiânia, estudantes e professores e representantes de movimentos sociais se reuniram na Praça Universitária. No Rio de Janeiro, a manifestação começou às 3 horas da tarde. Estudantes, professores, servidores e centrais sindicais se reuniram em torno da Igreja da Candelária, no centro da cidade, contra a reforma da Previdência e em defesa da educação. A educação é a solução, acho que, para alguns dos problemas que a gente vive no país. Assim. A educação, acho que não deveria ser algo de direita ou de esquerda. Assim. A educação deveria ser o foco de todo mundo. Todo mundo tem que defender a educação, entendeu? A educação muda o mundo, entendeu? A motivação de todos é melhorar o país, para nós mesmos. O trânsito na Avenida Presidente Vargas, uma das principais da cidade, foi interditado nos dois sentidos. Os manifestantes seguiram em direção à Cinelândia
também no centro. É essencial a gente estar aqui, protestar contra esses cortes. A gente sabe que a educação é o futuro. A gente está aqui em defesa da educação, da ciência, da cultura. Esse é o mais importante, todo mundo se mobilizar por causa disso. Na capital mineira, os manifestantes começaram a se reunir no fim da tarde, levando faixas e cartazes em defesa da educação. No início da noite, milhares de pessoas fizeram uma caminhada pela região central, em direção à Praça da Estação, tradicional ponto de protestos da cidade. Em São Carlos, no interior de São Paulo, a manifestação foi pela manhã e reuniu estudantes, professores e servidores de 2 universidades, além de movimentos sindicais. Com faixas e cartazes em defesa da educação, eles saíram do campus da USP, caminharam pelas ruas do centro e terminaram a manifestação numa praça. À tarde, manifestantes foram às ruas em Ribeirão Preto, em São José dos Campos e em Campinas. Nessas cidades, os protestos reuniram estudantes, representantes de sindicatos, militantes de partidos políticos e integrantes de movimentos sociais. Eles levaram mensagens contra o corte na educação e também contra a reforma da Previdência. Em São Paulo, a concentração foi aqui no Largo da Batata, na zona oeste da capital paulista. Os manifestantes defenderam a universidade pública e criticaram o corte de verbas na educação. Para o país é ruim porque é um país que você não investe na educação, que você não melhora a formação técnica, profissional. Como é que um país vai crescer e se desenvolver? Quem em breve pretende entrar na faculdade também fez um apelo. A maior arma que um homem pode ter é o conhecimento, e o conhecimento vem através de estudo, e os livros são uma arma para isso. O protesto organizado pela UNE teve a participação de sindicatos da área de educação, de outras categorias profissionais e também de centrais sindicais. Acho que esses cortes nas verbas são um ataque muito grave aos direitos dos estudantes, né? Então eles estão danificando diretamente o futuro das pessoas, né? A reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro e o partido dele, o PSL, também receberam críticas. A gente tem que investir. A educação é o pilar do nosso país. Em nenhum momento a gente pode deixar de investir nisso. O número de pessoas, faixas e cartazes em defesa do ensino público de qualidade foi aumentando ao longo da tarde. E eu acredito que a educação pode mudar o país e pode melhorar. Por isso que eu fiz uma força, mesmo aqui rouca, né, grávida, eu vim aqui para falar que eu acredito nesse nosso direito. No fim da tarde, os manifestantes abriram uma grande faixa com a mensagem: o Brasil se une pela educação. Às 6 horas, com o Largo da Batata lotado, começou a passeata em direção à Avenida Paulista. Policiais militares e agentes de trânsito fizeram a escolta durante todo o trajeto. O destino era o MASP, o Museu de Arte de São Paulo. A defesa da educação também levou manifestantes para as ruas de Curitiba e Porto Alegre. Quantos aqui votaram em mim? Até eu sendo mais ruim. O menos ruim, melhor dizendo.